Bom dia a todos. Obrigado, Alibes, por mais esta oportunidade de falar sobre a epidemia do Covid. E a intencionalidade desta conversa são os projetos de gestão da epidemia por parte de governos, né? Então, pedindo a minha opinião a respeito do que está acontecendo no Brasil a partir de uma experiência que eu estou acompanhando a nível internacional. Então, o que nós podemos dizer que é o seguinte, eu vou defender uma proposta que apareceu pelo governador de Goiás, que anunciou que por ele, o anúncio que ele deu foi que as prefeituras do estado de Goiás deveriam adotar uma estratégia que eles chamam de 14 por 14. Essa estratégia veio pela Universidade Federal de Goiás, onde tem um bom grupo lá de ecologistas e epidemiologistas, né? Muitos deles eu conheço. E essa ideia do 14 por 14 é mais ou menos o seguinte, vem com tem o seguinte fundamento, né? Então, de um lado, digamos assim, é um fundamento estilo o que já acontece no arroz com feijão da epidemiologia, do controle da epidemiologia de doenças de transmissão respiratória, que fundamentalmente é identificar casos, isolar esses casos ou tratar o mais rápido possível para evitar o período de transmissibilidade, identificar os contatos e fazer, inclusive, medicação de profilaxia, mesmo que eles ainda não tenham manifestação de doença, profilaxia para evitar que eles se tornem eventuais casos, mas fundamentalmente a ideia é quebrar a barreira de transmissão. Isso já vem sendo feito para meningite, isso já vem sendo feito para tuberculose, e antes da vacina para sarampo e antes da vacina para hepatite A, também eram feitos para essas doenças, né? Por exemplo, no caso da hepatite A, tem o soro, a imunização passiva. Então, você fazia, a profilaxia era essa, você dava o soro para o conjunto de pessoas, os comunicantes, né? Em torno dos casos. E sempre em torno de evitar pequenos surtos dessas epidemias. O que muda com o Covid? O Covid é uma doença nova e nós não temos medicação nem para profilaxia, nem para tratamento e uma população toda suscetível, né? Não teve uma experiência prévia de encontro com esse vírus. Então, há um estouro de casos e este arroz com feijão da epidemiologia não é suficiente. Então, o que se propôs numa fase inicial? Que é um lockdown. O que é o lockdown? É o congelar, né? Quer dizer, se diminui a possibilidade das pessoas se encontrarem por se tratar de uma transmissão pessoa a pessoa, as pessoas não se encontram mais, então, para quem o vírus já infectou, ou a pessoa vai matar o vírus, ou o vírus vai morrer junto com a pessoa, mas vai desaparecer do ambiente. É fácil fazer ele desaparecer? Não é tão fácil. Algumas pessoas são assintomáticas, não percebem, algumas pessoas ficam transmitindo por mais tempo, mas no geral, assim, 95% das vezes, 14 dias é suficiente para desaparecer o vírus se essas pessoas, uma vez transmitindo eles, não entrarem em contato com mais ninguém. Então, a ideia do lockdown veio daí, mas tem que ser um lockdown rigoroso, que nós nunca fizemos. Nós falamos que íamos fazer um lockdown, mas deixamos uma série de indústrias, uma série de atividades não essenciais, apesar de ter falado que as essenciais vão continuar, mas muitas não essenciais continuaram. Transporte público continuou. Então, nós nunca atingimos os níveis de no mínimo 70%, eu até diria 80%, para realmente ter sucesso em quebra da carreira de transmissão. Então, o que é a proposta 14 por 14? A proposta 14 por 14 é o seguinte: lockdown, sem ser rigoroso, é perda de dinheiro e de tempo no controle da epidemia, porque não resolve, o vírus continua circulando na comunidade. Então, se é que é para fazer lockdown, tem que fazer direito. Segundo, não pode ser sem data para terminar.
As pessoas que são envolvidas, que são afetadas por um lockdown, têm que saber a data do início e a data do final. E se preparar para isso. Então, armazenar alimentos em casa, uma série de coisas para 14 dias. Não precisa sair, realmente não precisa sair. E para locais como favelas, assim, lugares que você, nas grandes cidades, que falar para as pessoas ficarem em casa, quando as pessoas não têm nem casa, quer dizer, a casa delas é muito pequena para ficar o dia inteiro lá dentro. E o que acontece nesses lugares? Quando se faz um lockdown, as pessoas vão para a rua, ficam conversando entre si, ficam aglomeradas na rua. Então, para evitar essas aglomerações, tem que ter professor de educação física, os próprios agentes comunitários de saúde, indo para lá para fazer atividades com as crianças, com os adultos, mantendo a distância de 2 metros, ao mesmo tempo educando as pessoas a essa questão do distanciamento, dos hábitos de higiene, em ambiente fechado, o uso de máscara, mas de forma organizada, né? E de forma a garantir a não transmissibilidade. Ao mesmo tempo, em paralelo, uma das atividades essenciais é a da turma da saúde. De novo, a questão dos agentes comunitários. Nós temos um exército de 300 mil agentes comunitários no Brasil que nós não usamos até agora para o controle da epidemia, para valer. E eles são essenciais, né? Nós estamos numa política só de hospitalar, de leitos, mas, por exemplo, o Vietnã não teve praticamente mais caso e 0 mortes, e lá não tem hospital, não tem UTI, é muito fraco a rede hospitalar. Eles sabiam disso desde o início, por isso que eles contaram com agentes comunitários, e eles resolveram a epidemia só com agentes comunitários de saúde. Com essa política de, na hora do lockdown, você identifica os casos sintomáticos, isola eles dos demais. Dá para isolar como? Em hotéis baratos, tem que tirar da casa deles, né? Ou até em hospitais de campanha, mas com essa finalidade, né? Não é de ter não um hospital sofisticado, um local onde as pessoas possam ficar até passar esse período de transmissibilidade e depois elas voltam para suas casas. E nos casos que tem problema respiratório, aí sim, né, essa falta de ar progressiva, aí sim, ou outras manifestações, aí seria hospitalizado. O que acontece nesse período de 14 dias? Ao mesmo tempo que está todo mundo isolado, as pessoas que estão doentes ou que vão começar a se manifestar se isolam. Aí vem o segundo período de 14 dias. O que é o segundo período de 14 dias? Abertura total. Porque o vírus vai conviver com a gente por muito tempo. Mesmo com a vinda da vacina, vai demorar muito tempo para ter um controle rigoroso dessa infecção respiratória, vide sarampo, vide hepatite A, vide meningite. Nós temos que conviver com esse tuberculose, estamos convivendo até hoje com esses vírus e bactérias que transmitem doenças respiratórias. Então, a segunda fase, o que é? Fundamentalmente, se volta o comércio, volta a vida de relações entre as pessoas, só que elas têm que se salvaguardar no sentido de distanciamento de 2 metros em ambientes externos, uso de máscaras em ambientes fechados e no transporte público, manter os hábitos de higiene e lavagem de mãos por causa das superfícies que os aerosóis das pessoas podem ficar. A máscara ajuda a diminuir, espalhar esses aerosóis quando as pessoas falam. Nos ambientes de trabalho, manter distância, diminuir os contatos o máximo possível nas relações de trabalho. E evitar aglomerações acima de 30 ou 50 pessoas. Por que esses números? Porque se prevê surtos epidêmicos, porque o vírus está entre nós. Mas também você está preparado para, no início de cada surto, você logo contê-los. E quando a gente fala em número de 30, para você poder fazer o monitoramento dos contactantes, saber quem é o contato do caso inicial. E logo circunscrever. Até as escolas, inclusive, de crianças, etc., podem voltar às aulas, desde que as crianças se aglomerem só na classe delas, não se juntem com as outras classes. Então, os horários de recreio, por exemplo, vão ter que ser diferentes para cada classe. Não pode ter aquele recreio grandão que todo mundo se encontra, né? Então, são medidas que a gente tem que tomar, que já estão sendo tomadas em outros países, que a gente faria nos outros 14 dias. Então, tem 14 dias de relações normais na sociedade, evitando só aglomeração e mantendo os hábitos de higiene e distanciamento social, mais 14 dias de completo lockdown.
Ah, mas isso é para sempre? Não, não é para sempre, porque qual que é a ideia? A ideia é que cada ciclo desses, a transmissibilidade vai diminuir. Então, talvez em 2 a 3 a 4 ciclos no máximo, dependendo da cidade, do estágio inicial da cidade de transmissibilidade, você vai reduzir a tal ponto a transmissão que não vai precisar mais fazer lockdown. Aí nós vamos viver só na segunda fase o tempo inteiro, né? Que é com poucos casos. Quer dizer, na hora que a gente estiver organizado para seguir os poucos casos, como a vigilância epidemiológica sempre fez para as outras doenças transmissíveis, nós vamos poder conviver com esse vírus como outros países já estão convivendo. Então, qual é o drama nosso? Qual que é o melhor projeto? O melhor projeto eu entendo que é esse de Goiás, só que nós ainda não temos maturidade para enfrentar isso, porque a palavra lockdown virou uma coisa ruim, foi uma experiência ruim, porque não deu certo no Brasil, porque nunca foi feito de forma adequada, da forma correta. E a turma do comércio e da indústria tem uma visão curta das coisas. Eles acham que tem que ficar aberto o tempo inteiro e não tem nenhuma empatia pelo enorme número de mortes evitáveis que vão continuar ocorrendo, né? E pelo enorme número de pessoas que vão chegando nos hospitais, e que é problema dos profissionais de saúde se tratarem e se auto-infectarem no processo de trabalho deles com pacientes graves. Então, manter isso, como disse há pouco tempo o diretor do Butantan, é aceitar que um jumbo caia por dia, por exemplo, no estado de São Paulo, e achar isso normal, né? Então, não tem solução se você não mexer na torneira da transmissão, se você não diminuir a quantidade de água que está saindo da torneira. Não tem solução. Então, tem que diminuir a transmissibilidade. Não basta só ter atendimento adequado. É importante o atendimento adequado. A gente já sabe que isso afeta, inclusive, a mortalidade, né? Bons hospitais, boas UTIs diminuem a taxa de mortalidade. Ou melhor, de letalidade, né? Entre os casos doentes, aqueles que vão a óbito. Mas se a gente quer diminuir a taxa de mortalidade em geral na população, tem que diminuir a taxa de morbidade, ou seja, quem fica doente. E você só diminui quem fica doente, diminuindo a probabilidade de transmissão. Ou seja, mexendo na torneira, diminuindo o fluxo de água. Então é isso. Então Goiás fez essa proposta, achei a proposta mais inteligente de todas que apareceram. Uma das prefeituras que tem um prefeito médico, cidade de Rio Verde, já adotou. Então o grupo de Goiás está monitorando a situação lá e provavelmente nós vamos ter resultados em breve. A Goiânia, por exemplo, eles não aceitaram, a Associação Comercial não aceitou, houve um recuo da prefeitura lá. Então nós vamos viver assim, até tem muitas pessoas que ainda não precisam ver para crer, né? O número de mortes só vai aumentar, vai chegando perto da família das pessoas, dos seus amigos. Talvez mais gente caia a ficha de que não dá para continuar vivendo assim. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, para que vocês discutam nas suas comunidades, com as suas lideranças políticas e empresariais, que há alternativas brasileiras, essa coisa de 14 por 14 é know-how, isso aqui não veio de lugar nenhum, é uma solução para o Brasil, né, de epidemiologistas brasileiros. Por sinal, a epidemiologia no Brasil é famosa, é muito respeitada no mundo inteiro. Quando tivemos a Zika, em São Paulo, quando tivemos a febre amarela, que estava se urbanizando e não se urbanizou, tivemos o HIV, a nossa resposta à epidemia da AIDS, que também era um vírus novo na época, foi exemplar, né? É um exemplo, é um padrão no mundo todo. Só que agora os epidemiologistas não são mais ouvidos, né? E é uma pena, porque nós temos tradição no Brasil de resolver epidemia. Paro por aqui. Muito obrigado.